Bom, não sei se vocês estão por dentro da atual situação do Milan, mas o treinador novo, Paulo Fonseca, tá quase caindo do cargo. É pensando nisso que hoje eu monto o elenco do Milan com outro treinador. Vamos conversar sobre essa situação toda e por que Maurício Sarri talvez seja uma solução para o Milan nesse momento. Talvez na questão muito de encaixe de elenco, né? Eu acho que o elenco atual do Milan pode combinar perfeitamente com ele. Vamos entender essa questão aqui hoje, vamos entender sobre Paulo Fonseca e quais possíveis soluções o Milan tem aqui nas suas mãos. É um daqueles clássicos vídeos meus montando o elenco. Pra quem não conhece, eu basicamente vou pegar o elenco atual do Milan e vou trazer algumas soluções baseado no que eles precisam. Enfim, cara, pra quem caiu aqui de paraquedas nesse canal e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, o Milan tem uma lista de treinadores em mente, um deles é Thomas Tuchel. Eu sinceramente não acho que Tuchel seja a melhor escolha pro Milan atual, muito por uma questão de como o elenco deles funciona. Eu acho que o Milan hoje ele não tem como prover para um treinador de elite o suficiente. Sendo assim, ele vai ter que achar um tipo de treinador um pouco diferente, que é aquele tipo de treinador que ele consegue extrair mais de peças de baixa qualidade ou que tem um desempenho bem desinteressante, ok? Pra mim esse é o caso, inclusive, do Milan atual. Não entenda errado, o elenco do Milan não é ruim, o elenco do Milan ele é inconsistente. E aqui eu tento explicar pra vocês. Eu falei isso no meu outro vídeo do Milan, e basicamente o Milan tem um problema, por exemplo, na lateral esquerda. Tem Theo Hernandes, o reserva de Theo Hernandes, eu não sei explicar o quão abaixo ele tá. É bizarro, é mudar completamente. Na lateral direita, por exemplo, se compara com o Theo Hernandes, os caras estão muito abaixo dele. Esse é o problema do Milan. Tem umas partes que são muito boas, por exemplo, Rafael Leão na ponta esquerda, e as outras estão meio abaixo. Há um desequilíbrio nesse elenco, e há muitos jogadores que rendem muito pouco. Só que, cara, um cara que nem Maurício Sarri, tem um plano e uma ideia de jogo muito complexa, e que treina muito bem os jogadores, eu acho que ele consegue resolver isso. Eu acho que ele consegue extrair o impossível de jogadores mais fracos. Por exemplo, o Emerson Royal, sobre o comando e instrução de Sarri, pra mim pode se tornar um jogador muito interessante. Então, o fato do Milan não ter a rodagem de elenco melhor possível e não ter esse acesso a esses grandes jogadores, pode ser que a grande solução que eles arrumem é exatamente ir atrás de um treinador que extrai mais de menos. É o caso de Sarri. Eu acho que Sarri, por exemplo, você dá uma olhada na Lazio, a Lazio ela ficou em segundo lugar na liga, um elenco que é absolutamente fraco. Não tinha nenhuma peça assim que realmente desse aquele encaixe com Sarri e que fosse realmente muito boa. Então pra mim Sarri, se com a Lazio ele consegue trazer um time que consegue tirar uma partida do Bayern de Munique, imagine o que ele consegue fazer com Rafael Leão, com outros grandes jogadores do Milan no momento atual. Talvez Sarri possa parecer um passo para trás para alguns torcedores, mas no meu ponto de vista é exatamente o passo que o Milan precisa dar hoje. Hoje, em ponto de vista de elenco, do que eles têm disponível, Sarri é a melhor solução. Se você parar para pensar em todos os problemas, todas as questões que esse Milan vive, pra mim Sarri é o momento dele atuar no Milan, cara. Agora, antes de eu mostrar o elenco montado e que peças eu trouxe e como é que funcionaria todo esse Milan, eu preciso falar um pouquinho sobre nosso querido Paulo Fonseca, mano. E assim, cara, eu particularmente gosto do esquema tático de Paulo Fonseca, é um esquema que me agrada, mas eu sei que ele não é tão bom assim, cara. Eu particularmente não gostava tanto do trabalho dele no Lille, apesar de eu achar que era um time bom. E lembrando que a Ligue 1 não é uma liga que é grande coisa, assim, tipo, muito disputada, não é. Tem times que são bons e tem muitos times ali bem medianos. Cara, o Lille tinha elenco pra mais, assim, tinha elenco pra mais. Eu sinto que não era um cara que extraía 100% do Lille. Imagine do Milan. Essa era a minha crítica a Paulo Fonseca e que hoje a torcida do Milan entendeu do que eu tava falando. Eu vi muito torcedor do Milan, inclusive, falando, né, tipo, você tá criticando o treinador antes dele chegar. Bom, agora vocês estão criticando depois que ele chegou, né? É o que eu tô te falando. Talvez já era meio claro pra muita gente que não ia dar certo, que talvez fosse pouco. Eu acho que o Milan é um time um pouco apequenado nessa época, muito por uma questão financeira, mas que tem como extrair mais. E por isso, a escolha de Sarri e não de Paulo Fonseca. Apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, eu particularmente não acho. Acho que Sarri coloca o Milan mais perto de um título e também mais perto de um nível competitivo, quem sabe europeu. Quem sabe fazer uma campanha histórica na Champions, quem sabe ganhar uma Europa League, né? É um cara que já ganhou com o Chelsea no passado. E você pode falar dos níveis das peças e tudo mais, e faz sentido. Só que não é também como se o Milan também não tivesse, né? As peças boas, eles têm também. Então, eu acho que é algo totalmente possível, ok? E agora que eu dei toda essa explicação, vamos seguir aqui pro elenco montado e mostrar pra vocês o que eu trouxe pra campo. Bom, cara, aqui nós temos o elenco montado. Eu vou explicar cada uma dessas peças que eles vão fazer aqui, mas basicamente esse aqui é o esquema tático de Sarri, é um 4-3-3 bastante característico, ok? É um estilo
estilo de jogo bastante repetitivo, né? Ele sempre faz a mesma coisa em campo e sempre funciona muito bem. O Sarri é um dos estilos de futebol mais difíceis de você bater. Quando dá certo, dá certo. Quando dá errado, dá muito errado. Eu acho que é bem 8,80, mas se você pegar uma média, é um 8,80, que o 8 acontece bem menos do que o comum, ok? É mais o 80 mesmo em campo. É um estilo de futebol que particularmente eu sou bastante fã. Bom, vamos começar aqui. No gol, em primeiro lugar, nós temos Mike Maignan e Torriani. Torriani é um jovem talento do Milan, que eu gostei do que eu vi dele até agora. Eu acho que ele tem que começar a ter suas primeiras oportunidades. É um cara aí que é pro futuro. Pode ser Donnarumma 2.0, né? Pode ser que seja o caso. Mike Maignan eu me recuso a comentar. Se você não entende hoje que Mike Maignan é um dos melhores goleiros de toda a Europa, recomendo ir atrás dele, ok? E você vai entender muito bem porque que eu tô falando isso aqui. É uma máquina. Inclusive eu diria que ele é uma versão melhor do Lloris. E por muito tempo foi o grande goleiro aí da França. Nós temos na zaga Tomori e Gabia na direita. Na esquerda nós temos Plavovich e Arthur Tiff. Arthur Tiff, inclusive, ele vem pra cá, ele atualmente tá atrás de Frankfurt. Eu acho que é uma opção mora, assim, do Milan ir atrás com Sarri. Eu acho que ele entrega tudo que Sarri vai precisar e é um jogador bastante interessante. Tomori e Plavovich são mais que o suficiente aqui pra serem titulares. Eu acho que é uma dupla muito boa, apesar de não serem, tipo, jogadores famosos, gigantes, assim. Jogadores que são bons, que é mais que o suficiente, ok? Inclusive, eu gostei muito da contratação de Plavovich. Eu gostei da ideia que o Milan teve de pagar um valor interessante, um jogador que realmente é bom, em vez de ir um jogador famoso. Nós temos na esquerda do campo, na lateral, Theo Hernandes e Emerson Palmieri. Emerson Palmieri vindo do West Ham, jogador interessantíssimo e que já jogou com Sarri no passado. Faz e fez a posição muito bem. Nós temos Wilfried Singo e Emerson Royal aqui na lateral direita. Lembrando que eu vou tentar explicar ao final do vídeo como é que funciona o esquema tático, aí vocês vão entender porque eu trouxe essas peças. Wilfried Singo é uma peça que não é tão famosa, mas é muito bom. Inclusive, atualmente no Mônaco, ele é um dos jogadores que mais assim tem um desempenho interessante. Acho que ele daria um ótimo lateral direito aqui no Milan. Nós temos aqui de primeiro volante, que é possivelmente a peça mais fundamental desse esquema tático, a cabeça pensante de todo ele, é Jorginho e Bennacer. Vocês vão entender porque Jorginho está de titular aqui. Na direita aqui, por dentro, né, como meia central, Reginandres e Youssouf Fofana. E na esquerda temos Chukwuemeka e Loftus-Cheek também como meia central, jogando por dentro, só que mais à esquerda. Chukwuemeka e Loftus-Cheek, né, que vão disputar aí essa posição. Acho que o Chukwuemeka acaba ganhando, é um jogador mais interessante. Na ponta esquerda nós temos Rafael Leão e Nonto. Nonto vindo do Leeds. Gnonto, ou Nonto, como é que você queira falar, é um jogador italiano que eu sei que muita gente não sabe disso, mas ele é interessante, ele tá no Leeds atualmente e é um jogador que pra mim deveria já estar na Itália já tem um tempo já, né? Eu acho que não faz sentido ele estar jogando em outra liga. Eu entendo que é muito por uma questão que o físico dele é maravilhoso, mas seria maravilhosamente utilizado em grandes times da Itália e não na segunda divisão da Inglaterra no Leeds, né? Um jogador que tem nível pra muito mais. Inclusive, é uma reserva muito melhor de Rafael Leão do que atualmente o Okafor ou qualquer outra figura que o Milan vem utilizando nessa posição. Pra mim não é o suficiente. Na direita, na ponta direita, nós temos Pulisic e Chukwueze, que pra mim os dois são mais que o suficiente. Muito do porque eu escolhi Sarri é porque tem um encaixe muito bom com esses jogadores, ok? Um Pulisic da vida, por exemplo, não ia precisar sair num cenário desse, porque você tem Sarri sobre o comando e Sarri vai conseguir lidar com qualquer tipo de problema que ele venha a ter. Pulisic não é aquele cara muito forte em 1v1, por exemplo. Ele é um cara mais de aproveitar as oportunidades, né? Não é aquele cara que vai criar as oportunidades como o Rafael Leão. Por último, a cereja do bolo, Gianluca Scamacca, atualmente lesionado pelo Atalanta. Não precisa falar, eu já sei disso, mas ele vai voltar em algum momento e pra mim é o melhor centroavante italiano em atividade. Principal escolha que eu traria aqui. Não deve sair super caro, o Atalanta não costuma vender muito caro e deve ser uma opção aí que vem pra fazer um papel interessante aí no Milan, que hoje tem Morata como titular, que pra mim não é o suficiente. Eu acho que Scamacca seria uma adição maravilhosa pra mim, melhor 9 italiano em atividade, eu volto a repetir. Maravilhoso esse jogador, poderia ajudar muito a vida de Rafael Leão e consegue cumprir o objetivo de Sarri, né? E aí vocês vão entender o que eu tô falando, eu vou até consertar aqui agora. Bom, vamos lá. Agora eu vou tentar explicar um pouquinho do esquema tático, agora que eu já falei cada jogador que veio pra cá. Vamos tentar entender como é que funciona essa ideia aqui, cara. Bom, a saída de bola é toda feita na maior parte do tempo por esse primeiro volante, ele é um pensador, é um cabeça de área, ele se junta bastante a essa linha de marcação que tem que ter uma fixação extrema essa parte do campo. O Jorginho não vai ter liberdade pra poder subir e nem quer, né? Essa figura tem que ser quase que um regista, é um jogador que tem que fazer a bola ir pra frente sem parar. E é praticamente isso mesmo, viu? É praticamente um regista mesmo nessa posição. Tem que ser muito inteligente pra fazer ela, tem alguns jogadores do mercado que fariam com maestria, mas pra mim o melhor de todos é Jorginho, inclusive foi o melhor jogador que pra mim eu vi Sarri utilizando nesta posição e que claramente, facilmente o Milan consegue contratar ele por um bom valor. Ele é bem barato, atualmente ele gosta de estar no Arsenal com certeza, né?
mas não vai durar muito tempo lá e eu acho que o Milan pode acabar pegando ele por um ótimo valor aí, sendo bom para os dois lados. Nós temos Bennacer na reserva, que também consegue fazer a função, inclusive já falei muito bem de Bennacer aqui no canal, eu acho que é mais que o suficiente. Ele não é titular em cima de Jorginho, muito por uma questão de encaixe com o treinador, e também porque nosso querido Bennacer, ele se lesiona muito. Bom, vamos seguir aqui. Na zaga, o zagueiro é bastante central, ok? Também parte da saída de bola é com esses zagueiros aqui, eles têm a obrigação de fazer essa bola aí pra frente, mas ele tem que centralizar bastante, tá muito focado na parte de marcação. Por isso que a gente tem esses zagueiros mais fortes aqui, eu mantive eles, porque o jogo não é tão criativo assim, é um jogo que o foco do zagueiro é mais a marcação mesmo. Os laterais, por outro lado, eles têm que preencher bastante corredor de campo, eles vão ficar jogando no corredor. É maravilhoso pra Theo Hernandes e Singo, ok? Eles vão cumprir essa função muito bem, mas eles não costumam a tá fazendo jogadas muito pra ir pra área, ou pra ficar, tipo, criando tanto assim. É um jogo criativo, mas é mais pontual, e eles têm muita obrigação de corredor de campo, né? Eles vão ficar bem fixados aos corredores. Tem que fixar a marcação também. E basicamente, se eu puder explicar esse esquema, 5 marca, né? Esses 5 aqui, que eles têm obrigações defensivas extremas, e 5 atacam. É basicamente o melhor jeito de resumir. E aí no meio de campo, como é que funciona? Tem um cara mais à esquerda que sobe pra fechar com o ponta, ajudar ele a criar jogadas, e um cara mais à direita que também fecha com esse ponta, ele dá ajuda. Quando tá num poder mais ofensivo, mais ou menos um design assim, ok? Mas lembrando que o lateral tá sempre focado marcar, ok? Ele tem que estar sempre preocupado com essa obrigação defensiva. Então basicamente assim que funciona o Sarribal no jeito mais ofensivo, mas lembrando que essas figuras aqui, elas se conversam muito bem. No ataque a gente tem algo interessante, aqui eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível como é que funciona. São 3 figuras que jogam no ataque aqui e eles jogam conversando entre eles. O que a gente rolava muito no Sarribal é o ponta, ele ganhar esse espaço pra centralizar no lugar do 9 e o 9 ganhar a ponta pra criar alguma jogada criativa pra ele. Rolar essas trocas de posição entre esse ataque. Pra mim, todos esses jogadores se beneficiariam dessa ideia, ok? Nenhum deles se sairia mal e basicamente é isso. O ataque é muito conversativo e eles têm poucas obrigações em relação a outras escolas de futebol. Eles são bem beneficiados, caras. Os outros que são extremamente bem beneficiados são esses meias aqui, que muitas das vezes acabam brilhando ofensivamente mais do que o normal de outros esquemas táticos. E é basicamente isso aqui, a explicação básica do Sarribal, cara. Lembrando que é claro que em um vídeo tão pequeno eu não consigo te explicar tudo, e sim coisas que ficaram de fora. Não é porque eu quero, mas obviamente eu não vou tomar todo o seu tempo para ficar explicando essa parte. Eu tentei te explicar da forma mais resumida possível. Para mim essa ideia aqui poderia ter um sucesso absoluto do Milan. Lembrando que eu volto a repetir, se a consistência de Sarri na Lazio, que tinha um elenco que para mim é extremamente problemático, foi tão boa, imagine com essas peças, cara. Eu acho que o Milan poderia dar um passo por ele. Se quiser economizar dinheiro, lembrando que isso aqui sai bem em conta, todos os jogadores que eu coloquei aqui são bem em contas. Eu acho que o Milan gastando pouca grana, já teria um elenco muito bom e estaria disputando a liga todo ano com o Sarri no comando. É a minha visão sobre essa coisa. Claro que tem cenários melhores e outros treinadores e futuramente vai ter outros elencos do Milan com esses treinadores. Vou trazer pra vocês, ok? Então calma. Lembrando de sempre, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, muito importante. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu pra ajudar aqui o canal. Vai ser muito bom se você fizer isso, ok? Ajuda demais. É isso. Muito obrigado por me escutar até aqui. Este foi o elenco de Milan de hoje. Tchau.